O Internacional ficou no empate morno em 0-0 com a equipe do Ceará fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E após a partida, a avaliação do técnico Diego Aguirre foi de que o resultado não foi tão ruim assim. Ele valorizou o ponto conquistado em situações adversas, de clima, de gramado e também com muitos desfalques pelo lado do Internacional. E agora projeta que a recuperação e o encaminhamento de uma vaga no G5 do Campeonato Brasileiro precisa vir a partir da sequência em casa que começa neste fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa quarta-feira, que, claro, tem como principal elemento o empate do Internacional fora de casa com a equipe do Ceará pelo placar de 0-0. Foi um jogo onde o Inter não teve uma atuação brilhante, começou o primeiro tempo jogando bem, mas claramente já nos primeiros momentos já mostrou a ausência e o tamanho da ausência de Edenilson e Taison para a equipe do Inter. Um time pouco criativo, um time pouco inspirado, que teve na figura de Maurício a principal esperança, a principal expectativa de articulação. E o Maurício acabou não correspondendo. As escolhas do técnico Diego Aguirre foram aquelas que a gente já previa, com exceção da zaga. Ele optou pelo Gabriel Mercado em relação ao Kaique Rocha. Na entrevista coletiva, eu perguntei para o Diego Aguirre o porquê ele fez isso. E ele explicou que não dá para comparar a experiência que o Gabriel Mercado tem de seleção argentina, de campeonatos internacionais, com a experiência que o Kaique Rocha tem de um jogo apenas como profissional que foi pelo Sampdoria há um ano e meio atrás. Por isso, ele escolheu o Gabriel Mercado, pela experiência que o zagueiro argentino tem e pela hierarquia que ele tem por toda a sua bagagem na carreira. Bom, no mais, nenhuma surpresa. Ele coloca o Caio Vidal pelo lado direito para substituir o Edenilson, até porque ele não tinha muitas opções do meio para frente. E o Inter até cria algumas oportunidades, principalmente na movimentação do Yuri Alberto, que incomodou bastante a boa dupla de zaga do Ceará, formada pelo Messias e também pelo Luiz Otávio. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, onde o Internacional teve praticamente o mesmo número de chances que a equipe do Ceará, mas não conseguiu criar ou finalizar com tanto perigo assim. Ceará também não fez um primeiro tempo lá muito brilhante, foi um primeiro tempo onde as equipes conseguiram se controlar e o Internacional até fez um bom primeiro tempo dentro das expectativas. Bom, faltava criatividade e no segundo tempo não teve grande criatividade do Internacional. A única troca que o Diego Aguirre fez no intervalo foi a saída do Moisés para a entrada do Paulo Vitor. E muita gente pensou, olha, quem sabe agora o Inter apresente alguma solução ofensiva pelo lado do campo. Só que o Paulo Vitor não entrou tão bem assim. Esse talvez tenha sido o pior jogo do Paulo Vitor com a camisa do Internacional até então. Ele que vinha encantando os torcedores colorados, muita gente fazendo campanha para que ele fosse titular, foi tímido desta vez na partida contra a equipe do Ceará. Bom, com o Paulo Vitor na esquerda, o Inter voltou a ter problemas de criação, só que aí começou a ceder um pouco mais de espaço para a equipe do Ceará. E me pareceu que o cansaço começou a pesar também. Após o jogo, o Rodrigo Lindoso e também o Diego Aguirre falaram sobre as circunstâncias da partida que tornam o Ceará um adversário muito difícil de ser batido em casa. E não é para menos que os caras só perderam um jogo em casa nesse Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Inter começaram a mostrar sinais de desgaste. E, na minha visão, aquele jogador que mais apresentou sinal de desgaste foi o Maurício. E por isso o Diego Aguirre o tirou. Ele tira o Maurício, só que quando ele olhou para o banco, não tinha ninguém para colocar para manter ou tentar manter o nível de articulação do time. Ele tinha do meio para frente o Gustavo Maia e o garoto Matheus Cadorini, que nunca estreou, nunca jogou pelo time profissional. Ele coloca então o Johnny. Muita gente reclamou, colocou 3 volantes. Eu até entendi naquele momento, porque o Maurício estava cansado e não tinha ninguém para fazer aquela função. Ele coloca o Johnny, reforça um pouco a marcação no setor. O Johnny tem algumas roubadas de bola importantes que geram contra-ataques, mas o Inter não conseguiu criar nenhuma chance de gols. Pelo contrário, sofre. E sofre a partir da criação dos jogadores do Ceará. O Kleber, centroavante, 1,96 m, gigante, incomodou pra caramba a defesa do Inter. O Bruno Mendes e o Gabriel Mercado, os dois que até deram uma boa resposta durante a partida. O Lima entrou no segundo tempo muito bem também incomodando. E o Ceará começou a criar e a incomodar o Internacional. A grande verdade é que o Internacional só não perdeu o jogo mais uma vez por causa do Daniel. E o Daniel vem se mostrando um grande goleiro.
Ele é o líder de defesas difíceis entre todos os goleiros do Campeonato Brasileiro. E hoje, mais uma vez, ele teve uma atuação fundamental para garantir, dessa vez, o ponto que o Inter conquistou no Castelão. Em uma das defesas, uma cabeçada do Kleber, numa cobrança de escanteio, ele buscou no ângulo o que seria o gol do Ceará. Garantiu o ponto, que o Inter não considera tão negativo assim. Pelo menos foi o que disse o técnico Diego Aguirre na entrevista coletiva após o jogo. O Aguirre valorizou a dificuldade do adversário, a dificuldade das circunstâncias da partida, por causa do calor, por causa do gramado, porque é difícil jogar lá, porque só um time venceu o Ceará dentro da Arena Castelão, e que o Inter tinha muitos desfalques. O Diego Aguirre trouxe a público a diferença que é o Inter com Edenilson e com Taison, do Inter sem Edenilson e sem Taison. O quanto o Inter perde em criatividade, o quanto o Inter perde em hierarquia. E isso foi muito destacado pelo técnico Diego Aguirre na entrevista coletiva. E ele colocou mais ou menos na conta disso o fato do Inter não ter conseguido uma atuação melhor. De qualquer maneira, ele valorizou o ponto conquistado no Ceará. Ele disse que, claro que sempre quer ganhar, mas se ele não ganha, o empate passa a não ser um resultado tão ruim assim, principalmente fora de casa, como uma equipe, contra uma equipe como o Ceará. Então o Inter valorizou o empate de alguma maneira e o Diego Aguirre também valorizou o empate. Para fechar, gente, vamos falar de KTO? Porque hoje deu green. Hoje deu green. O pai apostou no Chavante. Odd estava 8 pro Chavante, jogando em casa contra o Operário do Paraná. Joguei 2 pila no Chavante, porque eu sou um homem de poucas posses. Voltou 16. Mas o legal da KTO é isso. É tu dar uma brincada. Tu não precisa jogar 20, 30 pila pra voltar 100, 240. Não, tu joga 2, volta 16, eu já tô feliz. Ganhei meu dia, porque deu esse green no Chavante. Eu tenho ainda um joguinho pra rolar no Flamengo e Red Bull Bragantino, que eu apostei que vai ter mais de 3 cartões e meio e que vai ter mais de 1 gol e meio na partida. Vamos ver se vai dar certo. É uma odd ali 4, joguei 2 pila, volta 8, aí sim eu ganho meu dia. Faz como eu, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha de bônus 20% em cima do teu primeiro depósito. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Daqui a pouquinho chega o Dávila com a repercussão do jogo do Grêmio. Beijo!